Estamos de volta com mais um Board Didi, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados magníficos, senhoras e senhores. Ele que já veio aqui, o rei das altitudes, ele que é uma águia meio leão. Ele é meio leão, escorpião também, né? Não, isso aqui merda, tô falando merda. É mantícora, na verdade, né? O escorpião. Pô, mas peraí, é águia e a parte de baixo é o quê? É o leão. É um leão e uma águia. E o rabo de escorpião é a da mantícora, então. É. A mantícora tem corpo de leão e cara de homem e rabo de escorpião. Tá loucura. Me confundiu com as senhoras e senhores. Uma salva de palmas para Gustavo Rei Grifo. Olha aí. E aí, pessoal? Olha só, Gustavão voltando aí. Tivemos um episódio excelente falando sobre Forbidden Lands, cara. Muito bacana. Sabia, Gustavão, que tá rolando uma mesa agora junto dos apoiadores do canal de Forbidden Lands, cara? Porra, animal. Você tinha falado aí, mas sempre animado, cara. Forbidden Lands eu gosto pra caramba ainda. E eu ainda não joguei, cara. Parabéns, né, Diogo? Apesar de ser super parcial, então, né? Falta você. Agora só falta você, então. Cara, só falta você. Você é muito velho, né, cara? A gente ficar cantando isso. Pois é, mas olha só. Pela primeira vez nesse programa, Gustavo, queridos ouvintes, eu teria um xará nesse programa. Eu vou parecer o Logan dos anos 90, chamando a galera de xará. Qual é xará? Sabe, né? Senhoras e senhores, ele, um dos maiores especialistas em old school RPG, um cara premiado internacionalmente com o jogo publicado, aventura publicada, artes publicadas, faz trabalho pra tudo que é lugar. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Diogo Nogueira, o não sambista! Olá. Então, eu também faço samba e tal. Sério? Não, tô brincando. Caraca, porra, eu ia ficar empolgado, cara, eu adoro. Ia ser muito engraçado. Eu tocava punk rock, pô. Pô, já ia pegar meu cavaquinho aqui, pô, pra gente fazer um Caraca. Tem muita piada com o Diogo Nogueira, o sambista? Tem, demais. Sempre. Eu mesmo faço. Não, melhor do que piada, fala que é o pessoal que entra em contato com você realmente achando que você é o Diogo Nogueira, tipo, nas redes sociais. O cara quer te mandar samba. Já rolou, tipo... Já, pô, direto. Você percebe que tem alguma decepção, tipo, dos caras... Pô, mas tu não vai tocar nenhum samba, não? É só bagulho de nerd aí, só coisa de RPG e tal. Não, às vezes quando a pessoa me manda mensagem querendo que eu escute samba dela, eu explico que eu não sou esse Diogo Nogueira, a pessoa... Caraca, chega nesse nível, caraca! Chega, os caras, pô, não, escuta meu samba aí, dá um apoio, não sei o que lá. Pô, não sou esse Diogo Nogueira. Cara, aí, vou te dizer o trend pra você fazer. Você vai botar uma foto feita no Photoshop, óbvio, de você abraçado com a Paola de Oliveira. Então, meus planos é nos próximos livros eu ter, tipo, aquelas frasezinhas assim, vai ter a frase assim, ele tem uma luz forte, brilhante, poderosa, era a Paola de Oliveira. Falando de Diogo Nogueira, né? Muito bom aquela... Minha mãe que diz... Paola de Oliveira sobre Diogo Nogueira. Sobre Diogo Nogueira. Caraca, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ele entra no verso da capa, né? Na contracapa lá, as citações das pessoas. Um jogo muito bom, vai estar lá ele, tem uma luz forte, brilhante, poderosa. Paola de Oliveira. Cara, mas olha só. Hoje nós estamos aqui porque nós vamos falar sobre, como eu já disse, especialidade de Diogo Nogueira, além do samba, que é o Old School RPG, que é um sistema de RPG mais antigão, mais das antigas, que tem um revival maravilhoso, e agora temos vários sistemas, né? Temos sistemas clonados, né? Retroclones da parada. E a gente vai bater um papo sobre isso, sobre o que a gente gosta de jogar, de que maneira, quais as diferenças, o que vale a pena, o que não vale, por que é melhor, por que não é melhor, o que né? Quem sai por cima, quem não sai, o que me diverte mais, e 1 milhão de coisas que a gente vai bater um papo. Mas antes da gente bater esse papo, começar nesse bloco principal, o Diogo Nogueira foi premiado num dos maiores prêmios internacionais do RPG, que é o N. Ele acabou de receber a premiação por causa de uma aventura pronta que ele fez, chamada House of the Blood King. Se eu não falei o nome da bala, né? Se eu falei corretamente no meu inglês medieval arcaico texano, você foi premiado como a melhor aventura e como teve uma outra premiação que eu fiquei sabendo agora também, que foi a parte cartográfica da aventura. Exatamente. Caraca, é a melhor cartografia. Os dois ganharam ouro, né? Que é a premiação maior. Cara, você não pode... Eu não admito, Diogo, você falar com tamanha, falta de emoção que você foi vitorioso da parada, pelo amor de Deus! Cara, eu sei que você é foda. Quando a pessoa é boa e sabe que é boa, fala, ganhei aí, cara, obrigado aí e tal. Tipo, caralho, eu ia estar... Pô, tem que manter o foco, né, cara? Não se deixar contagiar por isso aí. É tudo temporário, né? Tudo temporário. Caralho. Aí, na moral, parabéns. Que legal. E, cara, conta pra gente aí, tirando
apesar de toda a sua calma, puta premiação foda, o N realmente é um dos maiores, é o do Oscar, quase que o Oscar, né, que se a gente puder chamar assim, do RPG aí, cara, é realmente das premiações que, puta, maiores que a gente pode ter numa aventura, num suplemento, num sistema, alguma coisa assim. Como é que foi isso, cara? Como é que... Eu diria que as Olimpíadas do RPG, porque lá tem ouro, prata e bronze, então. Ah, é verdade. Então, o Diogo até falou brevemente aí, mas é porque ele ganhou ouro nas duas categorias também. Caraca, não é pouca coisa. Porque tem gente que fala que ganhou o N, mas é assim, a pessoa ganhou o N de bronze, né? Ficou em terceiro lugar, mas ganhou mesmo. O que já é maneiro, Que é legal. Só de ser indicado já foi uma sensação, assim, fantástica, né? Eu não esperava, até porque eu tô publicando material mesmo lá fora desde o quê? 2016, né? Eu nunca tinha enviado nada pro Enes, até porque pra enviar você tem que enviar 6 cópias, eu só tô aqui do Brasil. Eram livros pequenos que eu tava publicando, né? E a editora com quem eu geralmente publico lá fora não é muito fã de awards, né? De prêmios e tal. Ele tem as razões dele, né? O meu parceiro lá, que é o Alan Barr, tem as razões dele de não participar. Mas aí pela primeira vez, né? O trabalho que eu fiz com outra editora, resolveram enviar, né? Que eu fiz pra Necrotic Gnome, Exalted Funeral. E logo da primeira vez já foi, né? Tava um dos nomeados lá, então foi uma sensação muito legal, assim, até porque eu não levava muita fé nas aventuras que eu crio, né? Porque eu criei muito mais sistemas do que aventura, né? Muito mais jogos e kits de ferramentas do que uma aventura pronta, um cenário, né? E aí, quando foi indicado, eu falei, pô, até que talvez eu saiba fazer isso também. Poxa vida, pode ser que eu entenda, olha só. Agora eu quero fazer mais, né? Eu quero investir mais em cenários de aventuras do que em sistemas novos e tal. Depois que você atinge o pico da montanha, para onde você sobe? Ah, então, mas... Best-seller do New York Times. Eu não quero tentar me focar nisso, né? Ganho N's, mas e daí? É temporário. Ano que vem são outros N's e ninguém vai lembrar quem ganhou ano passado. O Diogo é o primeiro brasileiro a ganhar na categoria de escrita, né? Você é o primeiro a ganhar melhor aventura, essas coisas. É que teve brasileiro que ganhou em categoria de arte já no passado, mas era de ilustração e etc. Então teve... Porra, que legal. Mas o Diogo é o primeiro a ganhar como produto completo, aventura. Foda, cara. O Ziviziani não ganhou de aventura também? Oi, qual? Ziviani, que escreveu pra Call of Cthulhu. Eu acho que ele ganhou. Ele é brasileiro? Também. Ele não mora mais no Brasil. Então, né? acho que eu não sabia que ele era brasileiro só. Ele mora, sei lá. Então. Não, porque tem um cara que, apesar de morar no Brasil, não é brasileiro e que também ganhou o Judge Spotlight, que é o Christopher Casten Smith, né? Mas aí, no caso, o Christopher, ele é americano também. Mas é confusões burocráticas, apesar disso, o jogo ganhou, é melhor aventura. E Nogueira, me diga uma parada. Você, quando for escrever a aventura, você escreve em português e depois traduz, ou você já escreve em inglês direto? Eu escrevo tudo em inglês, cara. Caraca. Tudo que eu escrevo em inglês. Quer dizer, já teve coisa que eu escrevi em português primeiro, né? Tem um jogo que era pra sair pela Sagem, mas nunca saiu da edição, que é o Machado Sangrento de Xizara, que eu escrevi totalmente em português antes. Mas o lançamento primeiro ia sair no Brasil pra depois lá fora, né? Os seus lançamentos acontecem ao contrário, normalmente, né? Você costuma lançar primeiro lá pra depois vir, né? Até porque lá fora eu tô com muita coisa em fila pra sair já, e se eu fizesse um jogo novo, eu ia entrar na fila e vai demorar um tempo. Porque se eu lanço uma coisa aqui no Brasil antes, né? Porque eu tenho, hoje em dia, em desenvolvimento, uns 16, 17 projetos pessoais, assim. Caraca. E sem contar as paradas que eu tô fazendo pra outras pessoas. Né? Isso, projeto independente seu, né? Que você tá produzindo por vontade própria, mas você também faz trabalho encomendado, né? Sim, faço freelance, eu faço commission de arte, né? Caraca, que animal, cara. Que animal. Cara, ó, parabéns aqui em nome de toda a comunidade do Board Dia aí. Parabéns por essa vitória aí, pra trazer esse troféuzinho, essa medalha de ouro aí pros Diogos. Eu tô esperando a medalha chegar ainda. Já falei, pô, cadê a medalha e tal? Estão vendo como é que chega aqui, se a Receita não vai interceptar a medalha e sei lá. Vai ter o cara da Receita mordendo. R$500 pra eu receber a medalha. Porra! A gente faz uma vaquinha e paga essa parada. Eu brigo com a Receita toda hora, porque toda hora eles tributam alguma parada que não é pra tributar, aí, porra, é um saco. Cara. Olha lá. Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá, vamos logo pro bloco principal, mas antes, recados rápidos aqui pra vocês. Bora! Estamos na parte dos recadinhos, senhoras e senhores. Muito bem, primeiro de tudo eu queria lembrar a vocês que estão aí ouvindo, né, não assistindo, não deixa de ser um assistindo, mas que estão aí ouvindo o Board Dia. Primeiro de tudo eu queria lembrar que eu faço lives diariamente lá no twitch.tv/Didi Braguinha. E além de jogar jogos de videogames tradicionais, né, de videogames, eu tenho também jogado muitos board games. Costumo toda terça ou quarta-feira eu tô jogando Gloomhaven, que agora lançou a campanha, finalmente saiu, chegamos na campanha aí, grande campanha
de Gloomhaven, eles liberaram que é a campanha igual à campanha do jogo físico, ou seja, o jogo digital, que estava em Early Access, agora ele liberou o modo campanha com a mesma missão do Gloomhaven em modo físico. Então, se você tem curiosidade de saber como é Gloomhaven, se vale a pena, se não vale, talvez seja realmente uma boa indicação você pegar o digital e testar. Eu, particularmente, estou adorando o modo campanha, esse modo tradicional, né, que é igual ao do jogo físico. Ele tá realmente uma coisa de louco, cara. É uma outra dinâmica. A gente estava antes jogando um modo que eles liberaram chamado Guild Master, e era um modo interessante pra caramba. Ele te dava uma noção, você ficava meio que uma espécie de mundo aberto brincando ali, só que agora o core game chegou, né? E o grande lance do Gloomhaven tem a parte da evolução. Não é o grande lance, mas um dos grandes lances do Gloomhaven é a evolução dos personagens, né? A missão, porque ele é um RPG na box, né? Ele tá ali pegado ali dentro, ele tem essa evolução do personagem, você vai melhorando, vai mudando suas cartas e tal, e se apega um pouco ao personagem que você tá jogando também. Então tá bem interessante. E agora a gente tem uma linearidade na história dos personagens, até que eles cheguem à aposentadoria. Então, bem interessante esse modo novo. Tô adorando, fica a sugestão. E, queridíssimos, algo que eu não estava esperando aconteceu. O Afonso Solano finalmente lançou o Espadachim de Carvão 3, né? Que é o Espadachim de Carvão, A Voz do Guardião Cego, o terceiro livro da trilogia do Espadachim de Carvão, que, cara, é inacreditável. Eu achei que ele fosse ser lançado só quando saísse realmente o Half-Life 3, mas parece que o Afonso realmente estava trabalhando nele, escondido aí, porque ninguém via. Mentira, vimos sim, estava todo mundo na expectativa e agora lançou, estava em pré-venda durante um tempo e agora está sendo entregue para todo mundo. Se você curte, se você gosta do Espadachim de Carvão, você, conhece o Afonso, sabe do potencial dele e ainda não deu uma chance para o Espadachim de Carvão, comece, porque a trilogia tá aí com o terceiro livro, O Espadachim de Carvão, A Voz do Guardião Cego. Tem o link na postagem, clica para você acompanhar e saber o que está acontecendo, rapaziada. É isso aí, muito bem. Estes são os recadinhos de hoje. Se prepare que esse programa está maravilhoso, tá bom? Beijo pra você, bom programa, divirta-se. Depois não deixe de comentar lá nas redes sociais que ouviu, compartilhar, tudo bonitinho, tá? Beijocas pra todos, bom programa. Muito bem, estamos aqui com o Gustavo Regrifo e Diogo Nogueira, vencedor do M de Ouro 2021, né, cara? Medalhista de ouro aí. É 2021 ou 2020? Acho que é 2021. 21, é que o 2021 normalmente inclui o ano anterior, né? Então... na verdade a publicação é até março de 2021, geralmente, se conseguir enviar, né? Ah, legal. E hoje, como avisado no começo do programa, nós vamos bater um papo sobre o Old School RPG. Você, por acaso, nunca ouviu falar nesta sigla? Não falei sigla nenhuma ainda, não faz nem sentido eu falar em sigla, que é a OSR, que é o Old School RPG, ou nessa desse termo, né? Old School RPG. Então vamos começar brevemente explicando aqui o que é este tal de Old School RPG. Alguém se voluntaria aí? Old School RPG, você tinha falado no início lá que seria um sistema e tal, mas não é necessariamente um sistema. Eu falo muita merda, tá, Diogo? Você prepara. Mas um estilo de jogo, um estilo de design de jogo, de experiência de jogo, que tende a remeter à experiência de jogo que se tinha na década de 70 e 80 ali, principalmente baseado no D&D original, no D&D Basic e no AD&D primeira edição, né, que foi ali até o final da década de 80, que geralmente era uma experiência de jogo mais pautada no jogo em si, no que você estava fazendo na mesa, em vez da experiência num livro, de você fazer build de personagem, onde você pensar num grande arco de história, como Adventure Paths, né? Era uma experiência de jogo mais de história emergente, então eram campanhas que eram um local que estava acontecendo coisas e os jogadores iam fazendo coisas naquele mundo e o mundo ia se modificando, eles meio que digitavam pra onde ia. Tem muita coisa do sandbox, né? Do estilo de jogo que não tem um plot, né? A história vai se desenvolvendo à medida que você vai jogando. A figura do referee ali, né, do árbitro do jogo, que vai fazendo interpretações das regras, né, o judge rulings, not rulings, né, que são meio arbitramentos, ao invés de regra pra tudo. Mesmo que você tenha regra detalhando todo o processo de fazer um item, o mestre fala assim, não, pra fazer isso aí, você tem que conseguir esse material tal, que tá na montanha tal, lá, e a gente dá um jeito, né, tinha muita coisa do improviso, né. É certo dizer que o RPG Old School RPG, ele é um RPG mais hardcore, mais punitivo, hardcore não, mas mais punitivo? Então, uma das coisas dele é que, geralmente, pra fazer um personagem, como você não tem builds e coisas assim, você faz um personagem muito rápido, né? No D&D antigo, né, o D&D original, você era um
guerreiro, você é um guerreiro. Você não é um guerreiro com especialização disso, ou com essas perícias, ou com esses talentos, né? Toda essa coisa de customização que tem hoje em dia, né? Quando você fazia um personagem de D&D antigamente, você rolava os seus atributos, você não fazia distribuição de ponta, você rola um dado ali, você não tem muita coisa que pensar em escolher, escolhe uma classe, compra equipamento, você tá pronto. Você não tem que pensar em muito mais, o que eu vou querer pegar daqui a tantos níveis. Não tem isso. Vamos jogar. Jogar o Old School RPG, você quer upar pra ganhar vida, né? É basicamente, você quer upar pra subir vida. Se tu for mago, então tu tá desesperado pra isso. Cara. A diferenciação do personagem não se dava fora do jogo, se dava no jogo, né? O que você conseguia fazer, os itens que você conseguia pegar. Às vezes você conseguia habilidade nova, mas você conseguia ela no jogo. Se você conseguisse fazer uma coisa fantástica lá, encontrasse um mestre e ele conseguisse te treinar, pô, beleza, você agora tem, sei lá, uma especialização de arma, uma coisa assim, né? Era muito mais negociado, né? Você tinha que convencer o mestre de que o seu personagem era capaz de executar aquilo que você tava propondo ali, né, Gustavão? É essa parada também, né? É mais ou menos aquele negócio, tipo, vou falar montar um grifo, mas não me levem a mal. Que nem alguém fala assim, eu queria ter uma montaria que é um grifo. Aí o cara fala assim, não, sua classe não tem como fazer isso, porque sua classe, você tá jogando de, sei lá, ladino, e o ladino não sabe mexer com animal. Tipo, aí não é isso. Aí, tipo, no old school seria mais assim, beleza, você quer ter um grifo? Caralho, acha um grifo, vai atrás do grifo, doma o grifo, sabe? Conquiste a coração do grifo, e aí você monta no grifo e sai voando, sabe? Tipo, é meio isso. Eu acho isso legal porque mantém o foco do jogo no jogo em si, né? E não fora do jogo. Porque às vezes é isso, que você falando de ser punitivo, né? Um RPG mais contemporâneo de jeito que você customiza muito o personagem, às vezes as pessoas demoram alguns dias fazendo o personagem, quer otimizar ele, e aí você vai jogar, ele morre no segundo encontro, a pessoa fica puta, né, da vida. E fica frustrada, e tá certo. Mas como aqueles jogos fazer personagem era muito rápido, você morrer, você fazia outro, e vambora. Também. Eu recentemente joguei uma partida do DCC, que é o Dungeon Crawl Classics, que é um sistema de RPG old school, né? Nessa vibe aqui, old school. Nessa vibe, isso ele tem... cara, eu adoro o DCC, eu adoro o que o DCC representa em sua plenitude. Ele é um livro gigantemente obeso. Ele tem 1 milhão de explicações pra porra toda, tem umas tabelas deliciosas ali dentro. Nem tem tanta explicação assim, cara. O sistema de regras dele é extremamente simplório. Assim. Perdão, eu falei isso, você tem toda a razão, ele é bem simples de se jogar. Eu tô falando especificamente das magias. Tu fez uma magia, tu joga o dado... magia que tem magia pra caramba. Escrevendo, exatamente. E, cara, a arte do DCC, ela é orgásmica, é um estilo de arte que eu gosto, uma parada meio doodle, assim, meio... Puta. Tem vários estilos, na verdade, não é um só, né? Então, eles pegam uma parada meio pulp. Um dos artistas do DCC, que é o Doug Culver, que você fala assim, não, pra mim RPG old school é arte, eu posso pegar o Pathfinder e ilustrar o Pathfinder todo, pra mim Pathfinder vai ser old school. Pra ele, o RPG old school é a arte old school. Caraca, pode crer. É a identidade visual pra ele. Eu vou pegar o D&D quinta edição e reilustrar ele todo, e pra mim o D&D quinta edição vai ser o old school, ele fala isso. Se você pegar um RPG old school mesmo, e por exemplo, e você fizer umas ilustração dessas super sleek, assim, tipo, bem colorida, bem com os personagens modernos, assim, tipo, diferentes. O pessoal que gosta normalmente já vai reclamar, não vai gostar. Eu vou reclamar. Na moral, cara, eu fui formado no RPG, eu joguei muito mais Tagmar na minha vida do que D&D, você tem uma noção. É mesmo? Muito mais, assim, muito mais. Foi o primeiro jogo que eu joguei Tagmar, mas não joguei tanto, assim. Cara, eu joguei muito Tagmar. Foi o primeiro RPG. Muito Tagmar, e eu tenho até hoje o meu Tagmar de 93, não, meu Tagmar de 93. Eu tenho o meu até hoje também. O Tagmar foi lançado em 91, né? Tagmar era barato na época? Eu não lembro. Cara, era um dos poucos em português. Quem comprou foi meus pais, eu não faço ideia de quanto custou, mano. Porque era bem, tipo, eu sempre achei que ele fosse de alguma forma acessível, não necessariamente. Ele era mais acessível de duas maneiras. Financeiramente, você tem toda a razão, porque ele era produzido no Brasil e tudo mais. Sim, com certeza. E a segunda acessibilidade dele era o português. Porque na época do Tagmar, era difícil encontrar jogos em português. Assim, o D&D era em inglês, né? Você tinha, depois teve a caixa da Grow e tudo mais. Mas quando eu comecei, se eu não me engano, foi em 91, cara, que eu comprei o Tagmar, isso mesmo. Eu já tinha jogado Dungeons & Dragons, já tinha experimentado, acho que GURPS. Minha primeira aventura de RPG foi com GURPS. E quando eu descobri o Tagmar, eu fiquei maravilhado. E tudo que me maravilhou... Nossa, você continuou jogando? Ainda jogo. Campanha mais antiga de Tagmar é dele atualmente, cara. Olha, eu tenho uma campanha de Tagmar que durou acho que 15 ou 13 anos, cara. Nossa, maneiro. E a gente jogava tanto, e era com um grupo tão focado assim e tal. A gente não se preocupava muito em upar, né? Em crescer personagem, fazer personagem fodão e tal. Quer dizer, não todos, tá? Tinha um especificamente que se preocupava pra caralho, mas os outros eram mais com a diversão e com a plasticidade do jogo e com a diversão e tudo mais. O meu personagem
personagem chegou no final dessa década e 5 anos, né? Em nível 8. Ele foi nível 8 só. Em 15 anos de campanha, ele foi nível 8. Era muito interessante. Mas eu disse essa parada. A gente entrou nessa quaresma aqui de Tagmar e tudo mais, porque eu tava falando da aventura de DCC, que eu joguei. E o DCC, ele sugere, óbvio, que você pode fazer regras da casa e tal. Beijo pro Balbi. Mas ele sugere que você crie, na sua primeira aventura, na aventura 0, 4 personagens. E por que ele sugere isso? Porque a porra do jogo é o diabo feliz do carnaval. Saca? Cara, a gente jogou a porra da aventura, fomos eu e mais 4 pessoas jogando. Cara, eu fui o único jogador que perdeu todos os personagens. Eu tomei um swipe inacreditável. E porque os 4 personagens são 4 Zé Ninguém sempre, né? Tipo, os caras de nível 0, armado com objetos domésticos. Tipo, tem um cara com uma faca de cozinha, outro cara com um pedaço de pau, umas coisas assim, né? É meio mob mesmo. Assim. O primeiro personagem que eu fui, que era o personagem que eu tinha maior expectativa, ele tinha os melhores atributos, ele tava, super bem fechadinho. Eu falei, cara, esse cara vai viver. Esse cara vai viver, é ele. Não, o primeiro que morre. Cara, foi o primeiro. Quando a gente chegou pra falar com a pessoa que passar a missão pra gente, ele olhou pra trás e morreu. E foi isso, cara. Como que ele morreu? Olhou pra trás e morreu? Como assim? É porque caiu um bicho, acho que era um pé, eu não lembro exatamente. Se alguém no chat tava nessa aventura que foi ao vivo, essa porra. Eu não sei se caiu uma criatura e teve uma rolagem pra saber onde é que ela ia cair. É o Balbi que tava mestrando isso? Não? Era o Balbi, claro que é o Balbi que tava mestrando. Ah, então ele matou você no Balbi. O Balbi é mó ladrão, mas ele mata Pois geral. Eu fiquei sabendo que ele usa plugin no Roll20. Ele joga pra ganhar, cara. Se o pessoal joga pra ganhar, não é foda. Tem gente que fala isso de mim, tem um amigo meu que fala assim, pô, o jogo é foda, o jogo joga pra ganhar, mestre é pra ganhar, porra. Isso é um termo certo. Joga contra. Pra quem não tá entendendo o Joga Pra Ganhar, o RPG é um jogo cooperativo, onde o mestre joga junto com os jogadores. O objetivo de todos é se divertir, em sua essência. Né? Óbvio que você pode ter outros objetivos, como aprender alguma coisa, né? Você pode ter um desafio dos bandeirantes onde você quer aprender a história do Brasil, né? Ou você quer fazer uma intervenção pra um amigo seu que tá passando por uma situação difícil, e aí você usa uma aventura de RPG pra atingir ali um calo, alguma coisa mais sensível. Tem outros objetivos, mas em geral, as pessoas é mais comum jogarem pra se divertir, pra passar um tempo, né? Agradável e tal. Então, quando ele fala que joga pra ganhar, é aquele cara que quer terminar e falar, porra, fui o melhor, eu que matei, eu que dei mais dano, eu que tenho o melhor. Tipo, esse é o cara que joga pra ganhar. E o mestre quer matar os players, né? Isso é a grande parada. Essa parada do punitivo, você acha que isso é válido ou isso é uma herança de uma época onde estava se entendendo o que era RPG? Então, eu acho, de certa forma, é válido, porque não é um punitivo de verdade. Porque se o mestre quisesse matar o jogador, assim, legal, apareceu não sei o quê, eles morreram, né? É muito fácil. Então, um mestre realmente quiser matar os jogadores, é muito fácil, não vai ter a menor graça. Mas é um dos atrativos do RPG Old School ser um jogo mais desafiador mesmo. É ser uma parada assim, por que o RPG Old School morre tanto personagem e tal? Por que vocês não salvam? Por que vocês não fudge o dice? Né? Por que você não ignora o resultado do dado e deixa o jogador sobreviver, o personagem sobreviver? Porque uma das crenças assim também é muito mais prazeroso o cara conseguir terminar uma aventura, um personagem, se ele realmente correu o risco, se realmente foi difícil pra caralho ele conseguir fazer aquilo ali, do que se ele souber que assim, os desafios são balanceados, eu sei que a gente consegue enfrentar esse monstro aí, vamos lá, porque as regras dizem que o desafio tem que ser até tantos níveis, então tá garantido. Não, o RPG Old School não. Tem aventuras assim, claramente, cara, tem monstro aqui que não tem como os jogadores enfrentarem. Eles estão ali pra eles aprenderem que algumas lutas eles têm que fugir, né? Eu tô jogando RPG Old School com meu filho de 6 anos, porque ele tem uma frustração muito grande em perder. Qualquer jogo que ele perca, ele não quer mais jogar, ele não quer mais saber. Aí você mata todos os personagens dele. Faz 12 personagens ele aí, se acostumar. Já matei alguns. Mas é legal porque ele consegue dizer, cara, nem toda coisa que você vai encontrar no jogo é pra você ganhar ou perder. Às vezes é um monstro que você vai ter que negociar com ele, ou você vai ter que tentar passar por ele sem ele te ver, né? Pra ele entender que o RPG é legal porque não tem quem ganha e quem perde, né? Isso que eu tô jogando com ele pra ele começar a perceber isso, que o legal é o jogar. É a jornada, né? Não é você vencer... Às vezes grandes derrotas são as coisas que mais marcam, né? Sim. Aqui no podcast a gente já comentou diversas paradas assim, mas são realmente as grandes derrotas que ficam ali, e não porque são marcantes, porque doeu, porque a gente sofreu, caralho, mas porque é divertido pra caraca, cara. É emocionante, aquela luta que tá todo mundo morrendo, você, caraca, que merda, não sei. Teve uma aventura que eu joguei de DCC, que caraca, deu uma merda do caralho, e o cara tinha um patrono, e usou a parada do patrono, e o tempo voltou, e eles conseguiram voltar, ia morrer todo mundo, mas eles conseguiram voltar e pro outro caminho, entendeu? Sim, caraca. O que o Diogo tinha falado daquele negócio porque o
BSR surgiu porque tinha aquele excesso, a build do personagem, etc. Que a build é quando a pessoa fica lá criando o personagem pra ele ser o mais efetivo possível. Isso foi numa época que tinha esse trending, né? Até hoje tem, de certa forma, também. Que você ficava muito tempo dedicando fora do jogo ao personagem. Então tinha aquele pessoal que, quando ele não tava jogando RPG com o grupo dele, ele tava em casa criando ficha de personagem pra fazer o melhor personagem possível, não sei o quê. Criando o backstory do personagem dele de 20 páginas, não sei o quê. O cara fazia progressão do personagem do nível 1 até nível 20. O cara começou a jogar agora. Meu amigo já tinha progressão do personagem dele até o nível 20, Caraca, cara. Sério? Então aí ele jogava no quinto nível e dava 400 de dano. Eu falei, porra, cara. Caraca. Vou jogar essa porra. Então, tipo, a punição ao personagem tem um pouco a ver com isso também, porque assim, era meio que o que acontecia. O mestre ficava com um pouco de dó, assim, sei lá. Ele falou assim, cara, o cara ficou, tipo, sei lá, 300 horas em casa dedicando a esse personagem. Aí agora ele escorrega na casca de banana, bate em todas as rochas do abismo, que nem o Homer caindo, assim, do abismo com skate, batendo. E aí ele vai morrer, assim, tipo, o cara perde imediatamente. Aí ele ficava meio assim, aí fazia o que o Diogo falou, que é o fudge, né? Que é ele muda a rolagem. Ele falou, na verdade você não escorregou, na verdade você conseguiu segurar ali, ó, no último segundo. Você tá querendo dizer que foi daí que surgiu a necessidade do escudo do mestre? Provavelmente. O escudo do mestre é uma ferramenta disso, né? Mas outra coisa que não é só o build, é porque a partir da década de Dragonlance, né? Dragonlance começou essa porra. Começou-se a fazer essa parada de que o mestre não tava ali, não era um árbitro ali, né? Ele não tava ali pra contar uma história. Então, se vai contar uma história, o personagem principal não pode morrer no início, né? Tem essa coisa da narrativa. Eles são os protagonistas, então eles não podem sofrer, eles têm que conseguir fazer a parada. Começou a ser essa coisa do o mestre conta uma história. Então, começaram a preservar os personagens pra eles chegarem no fim da história, né? Porque que história... Pô, que história chata. Eu entro na masmorra e morro na segunda sala. Cadê a história? Não, a história é a história como você morreu, pô. Isso não entra numa questão meio que da vaidade do mestre de apresentar a minha história fabulosa mesmo? Sim, totalmente. Sim. Tem gente que curte isso, tem gente Mas aí não é uma masturbação pro narrador, porque eu vejo, pra mim é muito claro, assim, eu tive muitos mestres de D&D, e até um dos grandes motivos de eu não ter ficado muito no D&D, que eles eram, cara, super vaidosos com as suas narrativas, porque a construção e a pessoa vem e tal, e eu entendo, eu realmente entendo o tempo que o porra do mestre fica. É a mesma coisa que você defendeu o jogador que ficou preparando o personagem. O mestre 3 vezes mais. Eu entendo, o cara, puta, morreu todo mundo, né, em 2 horas de aventura. Caralho, o cara vai ficar putaço, né? Ele vai conceder. Mas essa parte da vaidade eu acho que tira um pouco da diversão, porque você fica blindado. Você fica blindado na vaidade do mestre de querer que você percorra aquele caminho. Cada um faz o que quer da vida. Beleza. Mas a minha vivência de D&D foi normalmente com mestres muito vaidosos que queriam apresentar suas narrativas incríveis e com personagens e jogadores muito competitivos pra ver quem é que tinha a maior espada, que dava mais dano, quem era mais incrível e tudo. Então, tipo, eu não era isso, cara. A minha parada é muita jornada. Vamos lá, eu não tenho problema de morrer por você e você não tem problema de fazer um sacrifício, alguma coisa. Vambora! Essa é a parada, somos um grupo, galera. O ladrão, a primeira vez que me roubaram no RPG, eu fiquei catatônico na mesa, cara. Eu olhei e falei assim, caralho, você é responsável por escolher o que você faz. Você tem um leque de oportunidades pra fazer. E você escolhe ser um filho da puta comigo. Você é do mal nativo, cara, é nato. Você é do demônio, seu filho da puta. Eu fiquei revoltado, cara. Quando isso aconteceu. Porque um outro jogador roubou teu personagem, é isso? Ladino, né, cara? Quando tu tá nessa porra de competição, D&D, cara, o cara mandou um pickpocket e me roubou. E ele falando aberto na mesa, e eu não podia interpretar que tava sabendo, porque era velada a parada. Eu não vi ele foi bem sucedido. E eu, tipo, que filho da puta! Ainda tinha que falar com o cara! Porra! Porque teu personagem não sabe, né, e tal. Exato, cara! Puta, aí, bem, mas foi bom pra entender essa... E aí você teve que ainda atuar e ficar, assim, levantar e ficar, tipo, se apalpando e falando assim, pessoal, vocês viram minha bolsa de moeda? Eu esqueci em algum lugar. Vocês me ajudam a procurar? E aí você começa... O Nogueira falou dessa questão do sandbox, né? Que o Old School RPG, ele é uma parada que vamos ver onde vai, né? Porra, vamos ver o que os personagens vão, pra onde eles vão e o que vai acontecer. E, cara, isso é um consenso ou isso é uma regra? Porque, cara, nada impede que você tenha uma aventura pronta com início, meio e fim num Old School RPG. Mas assim, uma coisa que informa o estilo de jogo é você olhar os módulos das épocas desses jogos, entendeu? Tá. Tanto que hoje em dia se chama aventura, né? Ou chamam de Adventure Path. E antigamente se chamava de módulo, porque era uma coisa modular. As aventuras não tinham uma história. Assim, tem esse local aqui, esse local tem essas pessoas vão fazendo essas paradas. Então você podia pegar
pegar essa parada e botar no teu mundo aqui, esse aqui, esse aqui. E o pessoal ia jogando, chega aqui, tem essa parada aqui. Beleza, não tem um início, meio e fim. Tá acontecendo isso aqui, vai pra lá. Era modular, então não tinha uma história. Você pode botar os modos onde você quisesse. Eles não tinham início, meio e fim, eram locais com personagens interessantes, com alguma coisa que tá acontecendo, com tesouros. Eles não tinham, assim, cena 1, cena 2. Eram realmente moddons, né? Aí você vê moddons depois, principalmente na década de 90, era tipo isso. Era ato 1, era quase que uma peça. Ato 1, o que é que acontece? A introdução. Ato 2, né? Era a parada quase... Entra o narrador, ele fala, ele começa a falar assim, 10 mil anos atrás, aqui haviam, não sei o quê, agora é o rei. Lá. Cara, muito bom. Tem uma mudança bem clara, assim, no estilo das aventuras e como é que elas são apresentadas, e aquilo informa o tipo de aventura que você, como mestre, vai criar, entendeu? Você é mestre, você não sabe mestrar, você pega uma aventura, a aventura é um modo, assim, vou fazer outra aventura, vai ser outro modo. Só que você começa a jogar, e as aventuras é quase que uma peça de teatro, você fala, é assim que se joga, vou fazer peças de teatro pra jogar. Então. O que o pessoal usa muito como diretriz hoje em dia é o chamado Quick Primer, né? O Quick Primer, ele é um documentozinho que os caras fizeram no começo dos anos 2000 e pouco ali. Eles tentavam resumir o que seriam essas ideias, esses pontos centrais que foram perdidos, digamos assim, desses jogos dos anos 70, dos anos 80, esses jogos mais antigos. Que era esse negócio, tipo, que o Diogo até falou aí assim... Caralho, tu não pode ter ficado em dúvida. Tem 2 jogos aqui falando contigo. Tu não pode ter ficado em dúvida. Só tem jogo. A habilidade do jogador no lugar da habilidade do personagem. Coisas como decisões no lugar de regras e etc, assim. Então, tipo, eu tô traduzindo on the fly, né? Eu tô pensando, na verdade, nos originais em inglês. Justo. Não sei se é isso que usaram nas traduções até aqui, que fizeram aqui. Mas aquilo mais ou menos é aceito como um ponto central, mas não é... princípios gerais, assim. Princípios gerais, mas não é a verdade absoluta do SR, sabe? Mas é o que o pessoal diz assim, usa. a pedra de Roseta do surgimento da sigla SR, basicamente. Né? A partir dali se entendeu. É um padrão, assim, né? Os jogos do SR tendem a seguir esse padrão e ter essa lógica aqui. E são padrões que são independentes de regras, assim, mas é obviamente que certos jogos com certas regras vão favorecer você seguir esses princípios, e certos jogos que têm regras que são mais, talvez formais ou mais burocráticas, ou estimulam um estilo de jogo mais competitivo, né? Mais essa coisa dos builds, de contar histórias, fica um pouco mais difícil você usar esses princípios, né? Tem os jogos também que não são necessariamente o SR, mas eles são, tipo, inspirados no SR. Então, eles pegam algumas coisas dos princípios e ignoram outras. Então, é assim que o pessoal faz. O Tagmar, ele entra meio nisso, né, cara? O Tagmar, ele tem essa pegadinha aí, ou seja, não coloca. Porque o Tagmar tem por exemplo, uma árvore de habilidades ali que você pode trabalhar, né? O que não é uma coisa muito comum dos OSR. Por exemplo, o D&D não tinha habilidade, não tinha perícia no D&D. Você tinha os seus atributos e acabou. Né? Sim. O Tagmar, ele Tagmar, pelo menos, as perícias não são tão detalhadas assim, você combinar essa com essa, você consegue dar um combo, não sei o quê. E ele, apesar de ter perícias, as perícias, elas não são tão, talvez, esmiuçadas como na terceira edição, por exemplo, que dava, a perícia, cada perícia, você tem esses usos aqui da perícia, né? E se sair daqueles usos, você não tem mais. O Tagmar, não, a perícia essa é pra esse tipo de coisa aqui. Então, quando você faz uma coisa mais ou menos assim, usa essa perícia. Então, é muito mais aberto, né? Cara, isso é muito engraçado, porque, em primeiro momento, quando eu penso em OSR, eu penso em limitação. E Ipsiliteris é o contrário. Você acaba tendo muito mais liberdade no OSR, porque não é tão burocrático, ou seja, você, eu quero olhar no horizonte e ver se eu encontro fumaça. Joga, sei lá, joga uma inteligência aí. Beleza. Às vezes nem tanto. Beleza, mas de onde você tá, você não consegue ver muita coisa. Não, tem uma colina, não, vou subir na colina, na árvore. Beleza, você subir na colina, na árvore, você consegue ver tranquilamente, entendeu? Muita coisa legal do SR que é assim também. Tem uma filosofia que assim, evite rolar o dado. Quando você tá rolando o dado, você tá dando chance pra dar merda. Então você tenta informar a sua ação, tenta conseguir um número de vantagens que o mestre não vai ter dúvida que você vai conseguir fazer aquela porra, entendeu? Tem que atravessar um buraco. Tem um buraco, muito grande. Tem uma árvore perto, vou cortar a árvore vai cair, vou fazer não sei o que, beleza, nem precisa rolar. Se você fez tudo isso, você não tem como cair no buraco, entendeu? E é bom falar que isso não é mais fácil, porque tudo tem um custo, né? Pode ser um custo estratégico, pode ser um custo de equipamento, o cara teve que deixar uma corda no meio do caminho ali, ou o cara teve que gastar algum tipo de recurso para aquilo
aquilo lá, ou o cara ficou cansado com essa manobra que ele fez, e aí num próximo obstáculo, ele fala, então eu vou escalar essa montanha aqui com um dos braços. Aí o mestre fala, pô, bicho, tu acabou de atravessar a porra de um penhasco gigante ali, tu tá cansado pra caralho, tu vai ter que dormir a noite aí. E aí, dormindo à noite, já abre espaço, uma das paradas que eu sinto muita falta hoje, que eu vejo pouco, não que não tenha, mas que eu vejo pouco, são os encontros aleatórios. Encontro aleatório. Porra, isso aí pra mim é uma das essências do SE, assim, né, cara? Porque o SR tem muito essa coisa do custo, né? Do recompensa e risco, né? Risco e recompensa. Então você pode ir muito mais devagar pra você preservar seus recursos, com calma, mas você tá arriscando ter encontro aleatório, né? E tem muita aventura que trabalha muito com prazo. Você tem tantos dias pra parada acontecer. Se demorar pra caraca, a parada vai acontecer e você não tem como evitar isso, né? Eu acho isso realmente fabuloso porque estimula realmente essa negociação que a gente já comentou, né? Do jogador com o mestre e um entendimento real, acho que mais próximo, assim, mais concreto, na verdade, do jogador do seu personagem. Porque se o cara começa a descrever um personagem que não é aquilo, não vai rolar. Por mais que ele não precisa ter uma perícia no papel, ele precisa ter criado ali, ou seja, a história do personagem dele, o que ele está fazendo com o personagem naquela aventura está definindo ele para os próximos movimentos. E aí me vem uma preocupação grande pro mestre do SR, do Old School RPG, que ele acaba tendo muito mais trabalho, né, cara? Não sei, até porque ainda mais a OSR hoje em dia moderna, ela trabalha muito com improvisação, né? De preparamento mínimo. As aventuras, às vezes, a aventura pronta, elas são feitas de uma maneira que não é como antigamente, que tinha aquelas colunas de texto descrevendo um aposento. Era feito com bullet points, né? Então você consegue mestrar lendo ali na hora a aventura. Tem muitas ferramentas que facilitou muito a vida do mestre pro cara improvisar o que ele quiser. Tem essas one-page dungeon, né? Então o cara monta uma sandbox, põe espalha one-page dungeon, né? Masmorras de uma página só, que muita gente faz, disponibiliza de graça na internet. Você consegue fazer campanhas inteiras com preparação quase zero, assim. O papel do mestre acaba virando realmente isso, que é, tipo, decidir as coisas na hora mesmo. Por isso que ele falou da improvisação. Então, tipo, no fim das contas, ele não vai ter tanto trabalho, porque ele vai estar jogando, interagindo mesmo, na hora. Não pensando assim, de acordo com o que eu tinha planejado pra esse reino, como que eu vou encaixar isso que tá acontecendo agora, sabe? Ele não precisa fazer isso. De acordo com o que eu tinha planejado pro sistema econômico dessa cidade ou dessa masmorra, ele não precisa. Entendi. Ele não tem que ficar readaptando o arco narrativo que ele já tinha criado, né? Ele já tá embalado. Pode criar na hora ali, né? Eu tô repensando aqui o que eu falei sobre achar que é mais difícil pro mestre. Talvez, tô colocando aqui, talvez ele tenha mais responsabilidade, porque como a regra não esmiuça tudo, depende dele pra ele tomar decisões que as regras não se chamam mais complexo, tomaria por ele, mas que também não se chamam complexo, ia ter que parar pra consultar um livro, onde é que tá a regra, não sei o quê. Não se chama de school, o cara toma a decisão ali e vambora. É porque eu acho que ele acaba compartilhando também com o jogador a responsabilidade da narrativa, né? Não cabe somente e exclusivamente ao mestre determinar os acontecimentos e os fatos. Pelo contrário, talvez, eu tô pensando enquanto eu falo aqui, né? Montando avião enquanto a gente tá levantando voo. O lance o mestre, ele não é responsável por criar, e muitas vezes, como a gente já disse, ele tem que adaptar os acontecimentos que os próprios players narraram. Então, assim, se o player não tiver noção da responsabilidade que ele tem, que ele é responsável pelo futuro, pela caminhada, pela jornada dele, cara, é um jogo que o mestre vai dar merda, sabe? Ele depende de jogadores mais proativos do que talvez um jogo mais moderno que tem a ver com essa do Adventure Path, né? Que a parada vai se apresentando e as coisas vão acontecendo quase que independente dos jogadores, às vezes. Né? Você que é escritor, e o Gustavo também, que é um dos caras que eu conheço que tem o maior domínio sobre literatura de capa-espada, de fantasia, isso não entra um pouco naquela questão do desenvolvimento de personagens, onde você precisa criar uma estrutura central para deixar o personagem vivo para que ele reaja aos acontecimentos? Eu não sei o nome disso, eu sou péssimo com o nome, mas pelo que eu me lembro, existe tipo jornada do herói? Tipo, eu não sei se é a jornada do herói, mas é um tipo de construção de personagens onde você prepara meio que a psique ou noções básicas do personagem e pensa meio que matematicamente como aquele personagem reagiria a certa situação, né? Então você traz uma situação e aquele conjunto de habilidades e de pensamentos e de ideias, como aquilo ali reage com esse obstáculo que está aqui, né? Entra um pouco nisso, não cala a boca de jogo, tá falando merda. Eu não sei se é tão assim, preemptivo, tão preparado assim, dessa maneira. Eu não sei, sinceramente. Acho que é mais, vamos ver o que acontece aí. Você vai falar uma parada e fala assim, porra, a ideia é maneira, vamos seguir por isso aí, né? Ou assim, você preparou a aventura da torre do feiticeiro lá, você vem a torre na estrada, não sei o quê, pra esse lado, até fala, vamos pra floresta. Pô, vamos pra floresta, porra. Então vou rolar nas tabelas aqui que tem na floresta. Aí beleza, tem isso na... se andando pela floresta, eles começam a escutar sussurros e tal, e as sombras se movendo, e vamos ver o que acontece. Né? Aí nesse momento que os jogadores falam assim, vamos voltar pra torre. Aí...
Cara, olha só. Normal. O que vocês acham melhor, hoje em dia? Jogar um RPG old school, no estilo antigo, ou esses sistemas mais modernos, com mais burocracia? E burocracia no bom sentido, não necessariamente burocracia como uma coisa chata, né? Mas mais burocrático, onde você tem que ter habilidade, uma evolução do personagem ali no papel. O que vocês preferem hoje em dia? Eu, pra mim, muito... Assim, é uma escolha totalmente pessoal. Eu acho que, em termos de qualidade, tem jogos excelentes, tanto nesse estilo voltado, né, da escola velha, o SR e tal, como tem jogos modernos hoje fantásticos. Tem a questão dos jogos narrativos, são jogos indies, que diferem também desses jogos mainstreams modernos e dos RPG old school, que eles são coisa mais de narrativa compartilhada, né, de storytelling. Eu sou apaixonado pelos jogos do SR, e não porque eu joguei na época, até porque eu joguei muito pouco. Eu conheci com Tagmar, joguei muito pouco de D&D Caixa da Grow e do AD&D, e coisa que eu joguei mais na minha vida foi D&D terceira edição. Joguei pra caraca, assim. Eu vendi tudo que eu tinha pra conseguir comprar os livros, né? E joguei D&D quarta edição e tal. Com quarta edição eu acabei descobrindo a OSR porque eu não consegui jogar D&D quarta edição, assim. Joguei por um ano e foi extremamente frustrante pra mim. E aí eu conheci a OSR e os jogos narrativos, né? E eu gosto pra caramba dos dois, tanto que os meus jogos, mesmo sendo uma pegada mais old school, eles sempre pegam alguns elementos de jogos mais modernos, jogos narrativos, e vão fazendo meio que um amálgama ali, né? Mas eu gosto do... Quando você fala jogos narrativos, só pra deixar registrado pra galera, é um estilo de jogo que valoriza muito mais o roleplay ali, o que você tá dizendo, não tem pouca rolagem ou quase nenhuma, não é isso? Podemos botar assim? Mais ou menos. São jogos mais autorais, no sentido que quando você joga, você não joga necessariamente com o personagem, você joga como um autor da história que sendo contada. Por exemplo, quando você joga Fiasco, você bem lá, você tem um personagem lá, mas você não joga pela ótica do personagem, porque um RPG tradicional, você tá no personagem, você tá jogando, interagindo pelo mundo pelo personagem. Num RPG narrativo, você tá atuando no jogo de fora, você tem um personagem lá, você tá vendo de cima como autor, então você insere reviravoltas, você decide como a história se desenvolve, né? Eu joguei Fiasco acho que uma vez numa RPG Rio que rolou. O Fiasco, na própria criação do personagem, já começa super diferente, né? Uhum. Mas você vê, os meus jogos tem alguns elementos diferentes. Essa tabela que eu comecei a usar do D66, você insere o gerador de aventuras, foi muito baseado em Fiasco. Fiasco, apesar de ser um jogo narrativo, influencia muito o meu design de jogos old school, por exemplo. Né? Sim. Mas eu gosto do RPG old school justamente por causa disso, porque eu acho mais desafiador, eu acho que eu vou perder menos tempo fora do jogo, porque a parte que eu mais gosto é jogar. Uhum. Então, quanto menos tempo eu passar fora do jogo fazendo ficha, fazendo monstro, fazendo não sei o que, pra mim melhor. Porque eu quero jogar, eu não quero ficar preparando a aventura, preparando o personagem. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, um cenário de RPG old school, é que ele difere dos cenários tradicionais, quando o cenário descreve assim, essa cidade tem esse governante, tem esses bairros, a comida típica é não sei o que, no bairro tal, você tem que ficar decorando como se fosse um átomo da cidade. O RPG old school não. Uhum. Essa cidade é tal, o tema dessa cidade é ladrões, não sei o que lá. Rola nessa tabela aqui, vai ver o que tá acontecendo nesse bairro, rola nessa tabela pra saber o que tá acontecendo aqui. É um cenário muito mais prático de você usar, porque eu não preciso decorar o que tá lá. Toda vez que eu vou usar, eu posso abrir um livro e falar, vamos ver o que tá acontecendo essa semana e ver o que tá rolando. Eu não preciso decorar uma enciclopédia e deixar na prateleira. Ele é um material que é útil pra você jogar realmente. Porque ele vai te dar ferramentas pra você criar situações de jogo. Isso que eu acho fantástico dessa lógica old school, do improviso, de tabelas, porque ele te dá ferramentas que você realmente vai utilizar. Eu não quero saber, nesse reino a comida favorita é um porco com molho de abacaxi. Porra, sabe, por que eu vou usar isso? Caraca, irado. E tu, Gustavão? De repente tem um jogador que o negócio dele é porco com molho de abacaxi. Mas... Sim, com certeza. Com certeza vai ter gente que vai apreciar pra caraca, que é um cenário super detalhado, descrevendo a cultura nos mínimos detalhes que não necessariamente você vai usar no jogo. Eu já prefiro um cenário que é mais enxuto, que me dê uns temas assim, o tema dessa região é intriga, assassinos e, sei lá, fervor religioso. E dá umas ferramentas pra gerar conteúdo com esses temas. É baseado em às vezes, logline, assim. Tipo, o tema da cidade é um negócio só. Tipo, que nem... A gente lembra do negócio lá do Stephen King? Que nem assim, o tema dessa cidade é quando chove todo mundo vira canibal, sabe? Sei lá. Porque é uma coisa que é mais fácil você decorar, é mais fácil você criar como mestre, sem eu precisar ficar consultando um livro, né? Sei lá. O ponto também que eu adendo aqui, pra eu não parecer um completo idiota, apesar de ser, mas só pra disfarçar, é porque, assim, ainda exige do mestre uma necessidade de um conhecimento, não necessariamente daquele lore, mas, cara, beleza, sim, uma parada...
Você tem que ter uma bagagem pra poder trazer esse conteúdo ou esse estilo, alguma coisa pro jogo. Que você não pode ter no livro também, que o livro pode te entregar, mas você pode trazer de anexos de outros livros, de literatura. Mas o que é legal? Cada mestre vai ter uma bagagem. Então, eu tô jogando o mesmo cenário que vocês, e a minha mesa vai ser diferente da sua, vai ser diferente da do Gustavo, entendeu? Isso que eu acho uma parada maneira. É o mesmo cenário, mas o meu Ion Swing vai ser de um jeito, do Gustavo vai ser do outro, o seu vai ser de outro, entendeu? Porra, eu acho que o que exige vai ser um pouco de desenvoltura, assim, de jogo de cintura pra se adaptar ali com as coisas que estão acontecendo, porque você tem que ficar esperto com as maluquices dos jogadores. Tipo, como que aquilo afetam eles, sabe? Tipo, como que aquilo vai se desenrolar. Porque o ruim é, de repente, começar um negócio, uma cena, e aí os caras assim, tá, o rei chamou vocês, e um dos caras, eu cuspo na cara do rei, aí o mestre, puta merda, e agora? Aí ele fica assim, peraí, você cuspiu na cara do rei, mas você acha que você, tipo, tinha catarro ou não? Assim, tipo, o cara começa a pensar assim, como é que eu desenrolo agora? Assim, sabe? Aí não fica muito travado. Você não quer matar o cara logo, né? Não, pra mim, o cara cuspiu na cara de alguma pessoa, qualquer pessoa que é muito superior, eu já entro no modo e falo assim, tá, como eu vou te torturar agora? A partir de agora. Ele escolheu ter uma vida difícil. Ele escolheu ter uma vida difícil. Eu acho que é por isso que não, mas aí, de repente, o mestre fala assim, não, aqui é que nem Duna. Quando você cospe na pessoa, você tá elogiando ela, eu te dou a minha água. Aí eu, tipo, o rei chega e cospe nele também, sorri, convida ele pra casar com a filha, sei lá, essas coisas. Caraca, então, maravilhoso. Gustavo, eu acho que ficou também uma parada que eu achei interessante, não sei se esse é o resumo, mas eu quero saber duas coisas. Entre os RPGs modernos, né, e essa evolução que vem acontecendo e o OSR, qual é o seu preferido? E se uma boa forma de definir, conceituar o Old School RPG seria que ele é uma narrativa emergente do início ao fim. É um dos elementos, assim, ou um dos elementos centrais, com certeza. Mas eu não sei se resume só a isso. Tem várias coisas, assim, na interação dos personagens do mestre. É que definir os RPGs carregados de regras como modernos também eu acho que é um negócio meio... Porque quando a gente fala isso, parece que a gente tá pensando exclusivamente no D&D, mas, tipo, desde os anos 80 tem RPG que é monstruosamente carregado em regras, né? E, tipo, em fazer ficha e deixar tudo super complexo. Geralmente tá falando dos mainstreams. RPG mainstream tradicional, geralmente são cheio de customizações. Até porque, para uma empresa grande, é muito melhor você ter um RPG assim que você vai poder vender suplemento de tudo. Que é um suplemento de fighter, um suplemento de não sei o que, né? Comercialmente é muito mais viável um RPG que você tem essas diversas opções mecânicas. Você pode vender livros de opções mecânicas. Eu acho que o meu preferido atualmente são os RPGs modernos que são ágeis, assim. Então, tipo, boa parte deles tem essa inspiração em OSR, essas coisas, mas, por exemplo, eu acho legal o OSR em geral, mas muita gente associa OSR exclusivamente com retroclone. Retroclone é, tipo, novas interações de D&D, né? São novas interações do D&D antigo, né? Aí, tipo, sei lá, se fosse pra jogar uma nova interação D&D, eu jogava D&D mesmo. De repente com algumas regras. Mas eu não me preocupo muito com isso. Quando você fala de um sistema moderno ágil, qual o exemplo de um sistema que você fala, porra, esse aqui é maravilhoso, eu gosto? Não sei, cara. Eu acho legal o Year Zero em geral. Eu acho legal... Putz, tem um monte de coisa, cara. Tem muita coisa diferente. O Savage Worlds entra nessa... Entra, que o Savage Worlds tem suas idiosincrasias únicas, assim, a respeito dos sistemas. Eu gosto dele também, eu já joguei bastante. Mas eu gosto desses sistemas que são leves, assim, fáceis de manipular, de fazer os personagens, etc. E eu gosto bastante dessas coisas que são ligadas a cenários ou coisas únicas, assim. O Savage Worlds tem bastante cenário legal. O Year Zero também tem bastante cenário legal. O Year Zero tem esses cenários que são sempre ligados a coisas específicas, né? Tipo, mutante pós-apocalíptico, ou Forbidden Lands é fantasia sombria única, assim, ou, sei lá, Tales from the Loop, que é crianças dos anos 80, né? Então, tipo, eu acho legal todas essas ideias em geral. Eu acho legal essa geração de novos RPGs que são inspirados no movimento do OSR em geral, mas eles tentam trazer coisas novas. É o que o pessoal acaba chamando de indie, talvez, assim, mas não que eu sou, nossa, como eu sou hipster, eu gosto de indie e tal, mas eu ainda jogo de tudo também. Então, eu gosto de retroclone e eu também jogo D&D Quinta Edição, também acho legal. E, sei lá, eu jogo até Vampiro, foda-se, eu acho todos legais.
também. Cara, eu odeio vampiro. Puta, desculpa, quem gosta. Eu odeio as pessoas que jogaram vampiro comigo. Desculpa quem gosta. Porque eu odeio vampiro por causa das pessoas que jogaram comigo quando eu era mais novo, né? E aí me fez chegar agora e eu não ter nenhuma vontade de tocar no livro de vampiro. Eu, fujo do RPG de vampiro como os vampiros fogem da cruz ou do sol, sei lá. Vampiro também, sou traumatizado com vampiro, cara. Jogar X-Men gótico também não tá comigo, não, cara. Então. Como que é vampiro? É assim, a gente sobe numa picape, cada um tem uma 12 e a gente vai caçar lobisomens com superpoderes. Cara, eu comprava tudo, lia todas as paradas, tentava fazer umas tramas super elaboradas, meus jogadores chegavam lá, ó, armas de fogo 5, recursos 5, estrelas 5. Compra um carro com uma bazuca, é isso aí. Caraca, pode crer. Mas, ó, galera, já estamos aqui nos finalmente deste episódio. Gustavão, Diogo Nogueira, obrigado pela presença de vocês. Cara, tem tantas coisas a mais pra gente poder comentar sobre o OSR, sobre RPG Old School, a gente não falou de nenhum escritor das antigas, a gente não falou do Pulp, a gente não entrou nesses meandros aí. Puta, tem tanta coisa pra falar. Esse pode ser a parte 1, pô. Exatamente. Aí que eu ia, pô. Quem sabe a gente não faz a parte 2 aí, se a galera quiser, comenta lá nas nossas redes sociais. Quem quiser seguir, você, Diogo, acha você aonde? Eu tô no Facebook, Diogo Nogueira, Old School Publishing. Eu tô no Twitter também, que é Diogo_Old School, que é de caveira, assim, né? E... Tem YouTube também, né? Tem o YouTube, mas eu não tô conseguindo fazer muita coisa lá, porque... Não, mas já tem muita coisa lá e muita coisa boa. Já tem muita coisa. Tem um blog, né? O pontoexperiência.com.br, mas como eu tô escrevendo muito e desenhando muito, eu tô com pouco tempo de fazer as paradas paralelas a isso. Eu queria fazer um podcast, queria ter um canal de YouTube, mas tá difícil. Pô, bacana. E Gustavão, quem quiser encontrar contigo, encontra onde? Cara, tem Regrifo no YouTube, tem Regrifo no Instagram, tem Regrifo no Facebook também, e tem no Twitter também. E pode procurar também como Gustavo Regrifo, você acaba achando na maior parte dos lugares. Maravilha. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Se você que está ouvindo isso aqui chegou até este momento, tenho certeza absoluta que você está disposto a divulgar este programa. Então, clica aí, pega o link desse episódio, divulga na sua rede social favorita, compartilha com a galera, fala, você precisa ouvir isso aqui, está maravilhoso. Porque eu tenho certeza que o podcast está incrível, porque eu estava aqui gravando, né? E você também tem certeza, se você chegou até aqui, ou você é o idiota completo, ou você sabe que o programa ficou show. Então vale a pena compartilhar. Um beijo pra todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!